Muito bem, mais um Resenha Cast para conta com uma convidada mais do que especial. Afinal de contas, hoje tenho a honra de conversar com a educadora sexual Lídia Janucci. Lídia, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer, prazer numa conversa que vamos falar sobre sexo. Olha a Pertinente. É um prazer te receber, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Prazer todo meu, falando em prazer todo meu, estar aqui e dividir um pouquinho do meu trabalho, falar desse assunto que eu amo falar. É um trabalho muito importante, inclusive, né? Falar sobre sexo, prazer, relacionamento. Todo mundo quer saber, todo mundo pratica. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder dividir esse espaço com você. É algo que todo mundo gosta de falar e principalmente todo mundo ama fazer. Falar sobre sexo hoje em dia, diferentemente do que acontecia outrora, se tornou mais fácil e é uma ideia um pouco mais aberta dentro da cabeça das pessoas. Muito mais. Eu iniciei meu trabalho em 2010. Quando eu comecei, inclusive foi por curiosidade. Sim. Na verdade, eu comecei trabalhando com produtos íntimos, sex shop. Vendia produtos e dentro dos atendimentos eu escutava muitas pessoas falar sobre o assunto com dúvidas. Sim. E eu falei, gente, eu preciso conhecer um pouco mais, estudar sobre o sexo, entender como é que isso funciona também na teoria, porque na prática a gente vai se virando, né? Sim. Estudei sexualidade, sou formada pós-graduada em psicologia e educação sexual. E naquela época, falar de sexo ainda era tabu, sim, era difícil. Nas rodas de amigas a gente falava, mas sempre com muito receio. E eu acredito que de 2010 para cá a gente teve uma grande evolução. A gente consegue juntar os amigos, falar de forma aberta. Eu tô falando de um contexto meu, mas eu percebo isso também nas minhas clientes, nas redes sociais. A gente tem mais liberdade. Antigamente, quando eu comecei nas redes sociais, em 2014, as pessoas tinham vergonha de comentar. Então, eu fazia um post informativo e as pessoas tinham vergonha de comentar lá no post. As pessoas iam no meu privado e falavam assim, Lídia, gostei do assunto, que legal. Gente, vai lá e comenta na foto, comenta lá, me ajuda no engajamento. Hoje não, hoje eu tenho nas minhas redes sociais 20 mil seguidores e eu tenho uma média de 45, 50 comentários. Isso, para mim, é muito claro ver que as pessoas estão livres para poder falar do assunto sem o medo de julgamento. Então, acho que está muito mais leve. E sobre essa questão de ser muito mais leve, o quanto que as redes sociais auxiliam nessa leveza em levar esse conteúdo para as pessoas? Eu acho que é uma oportunidade que a gente não tinha anos atrás. A gente, eu nasci na era da internet, tive acesso à internet desde muito cedo, mas não tinha uma fonte ali onde eu podia, de informação que eu podia pesquisar, de forma muito direta. Hoje, você entra no Instagram, você tem especialistas sobre o assunto, você tem acesso à informação que às vezes você não precisa mais ir ao médico, que é o grande especialista, para saber sobre determinado assunto. E tem também armadilhas nessa facilidade, Claro. Que é informação e desinformação. A gente saber filtrar essas informações, mas o acesso hoje é muito mais fácil, facilita. Então, você senta numa roda de amigos hoje para falar sobre um assunto, se você não sabe sobre esse assunto, você pode ficar caladinho, pegar o celular e olha, deixa eu pesquisar um pouquinho mais para saber. Então, facilita muito o acesso, né? A gente saber um pouco mais sobre qualquer coisa. E o sexo também é uma fonte de conhecimento para as pessoas. Então, todo mundo pesquisa. Não importa onde. Agora vamos entrar para valer no que interessa. E eu sei que você que está acompanhando também quer saber, não só sobre a próxima pergunta, mas também, claro, de outros assuntos que serão debatidos e conversados aqui no ResenhaCast. Lídia, se tem algo que é colocado como uma espécie de tabu por parte das mulheres e principalmente também dos homens, é a questão do sexo anal. E por que muitas mulheres são reticentes em relação a, como a gente fala no linguajar popular, dar o cu? É porque dói demais, às vezes a mulher não está preparada, ou às vezes o próprio parceiro não tem aquela capacidade de poder entender aquela região. Por que sexo anal é esse tabu? Eu sempre falo que o sexo anal é superestimado. Tem toda uma questão cultural. A gente tem um histórico sobre sexo anal, sobre o próprio cu, como algo sujo, ruim, doloroso, pecado, enfim.
são muitas estimas em cima de uma prática e, por ser estima, as pessoas têm receio. As mulheres, especificamente, têm receio, né? E o homem tem a questão da conquista, né? Eu sempre falo, não peça sexo anal, conquiste. Se você conquistar e souber conquistar, essa prática vai ser prazerosa para ambos. Quando você pede, você está pedindo algo única e exclusivamente para você. Às vezes a mulher vai ceder. Sim. Só que essa experiência não vai ser tão positiva porque ela não está fazendo porque foi conquistada, ela está fazendo porque ela quer agradar. Sim. E essa é uma outra questão sobre o sexo anal, né? As mulheres culturalmente entendem o sexo como um todo, não estou falando só do sexo anal, como servidão. Eu preciso servir ao meu parceiro, porque se eu não fizer sexo, ele vai me trair, porque sexo por uma necessidade. E aí entra na questão do sexo anal com o mesmo pensamento. Sim. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ele vai procurar outra para fazer. Exatamente. Né? Outra vai conseguir. Mas o sexo anal, ele é prazeroso, assim como qualquer outra prática dentro do sexo. A questão é, as pessoas não sabem fazer. As pessoas não sabem se preparar. E eu falo as pessoas, eu tô falando de homem e mulher. Sim. Porque as mulheres têm todo o receio, então elas precisam ser conquistadas. E o homem tem toda a pressa. Ele quer fazer aquele negócio, porque é uma experiência que todo mundo, sim, todos os amigos falam. E aí ele não pensa nessa parte da conquista. Como que eu vou estimular? Como que vai ser prazeroso para ela? Né? Então, necessita da conquista, não peça, conquiste, e necessita do preparo, todo o estímulo. O corpo inteiro, ele é potência de prazer. Se você potencializa o corpo, você também faz com que outras partes que estão mais travadas fiquem mais relaxadas. E isso é um passo importantíssimo para a prática ser prazerosa para ambos. Mas ainda continua sendo superestimado. E sobre um local ou sobre um tipo de trabalho que é muito praticado o sexo anal, é nos vídeos eróticos, nos filmes pornográficos, que formam a pornografia que todos nós conhecemos. Não vem falar que você não conhece, não, que você sabe muito bem o que é. Nossa, inclusive, fazendo uma adendo, desculpa te interromper, postei recentemente nas redes sociais, mostrando que cada vez as crianças estão tendo mais acesso à pornografia. Ou seja, é um problema muito grande porque você tem pessoas sem, né, todo o desenvolvimento cognitivo, tendo acesso a uma coisa que acelera, que superestimula. E aí, gente, quando chega na vida adulta, tem toda uma formação. Né? O sexo, ele é uma formação mesmo. A gente aprende na prática? Aprende, mas tudo que a gente consome forma aquilo que a gente tem como referência, né? Então, obviamente, se você perguntar para uma criança de 10 anos hoje, ela vai saber o que é pornografia. Sim. Por isso que você falou, você não sabe? Não finge que você não sabe, todo mundo sabe. Mas é um problema, né? Uma criança de 10 anos. Não, é um problemão. Sim. Isso é um puta de um problema, porque não deveria, né, nunca. É para mais de 18 anos por um motivo, né? Mas cadê o acesso dos pais ali, vendo o que os filhos estão acessando? É complicado. E hoje existe uma espécie de um processo de demonização da pornografia no sentido de, quando praticada ou quando visualizada em excesso, fazer mal. E, de fato, essas pessoas, esses especialistas que falam isso, estão corretos porque existem artigos, existem estudos científicos que mostram que, de fato, você visualizar várias vezes durante um determinado tempo no seu dia ou na semana vários vídeos ou filmes eróticos podem realmente ser problemáticos para a sua cabeça, para o seu psicológico. Só que, ao mesmo tempo, Lídia, e até conversando, e até mesmo, confesso aqui, sem problema nenhum, por experiência própria, a pornografia sempre me ajudou muito e ajuda já ajudou muitos amigos meus a conhecer o próprio corpo, a conhecer o que mais vai gostar dentro de uma relação, sim, seja num date, seja com a ficante, seja com a namorada, ou até mesmo com a esposa. Como você se posiciona nessa questão da demonização versus positivo a pornografia na vida de muita gente? Então, eu odeio coisa polarizada. Eu não tenho que estar nem de um lado e nem de outro. Eu acho que a gente consegue entender cada contexto. A pornografia, ela tem muito mais malefícios do que benefícios, por diversos motivos. Geralmente, o consumo da pornografia começa muito cedo. E o consumo muito cedo, ele gera padrões. Então, você vai falar assim, depende do filme que eu assisto. Mas é impossível você pegar um homem e perguntar para ele se ele assiste apenas um gênero.
Ele não vai assistir só um gênero. Ele vai assistir tudo que está disponível. E aí sim você vai fazer um filtro. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal. A maioria não faz esse filtro. Então, o consumo muito cedo, ele gera um vício. Ele gera uma dependência. E gera também um padrão emocional sobre isso. Esse é o perigo. Essa pessoa, ela fica viciada no que a pornografia, no processo fisiológico que a pornografia gera nela. Então, ela precisa ver aquela imagem, ela precisa daquilo para se excitar. A necessidade da pornografia que gera um problema. Eu estou falando que é ruim assistir um filme? Não, não estou falando. Sim. Tá, vou chamar minha esposa, a gente vai assistir, a gente vai rir, a gente vai interpretar uma cena, a gente vai pegar uma ideia. Cara, não tem nada ruim nisso. Sim. Por isso que eu falo que eu odeio a polarização. Mas eu entendo que hoje a pornografia, ela traz muito mais malefícios. Até porque as pessoas costumam reproduzir não só o que está acontecendo ali naquele momento. Ah, vamos testar essa posição. Não, ela costuma reproduzir comportamentos da pornografia. Então, se a minha mulher não geme desse jeito, ela não tá sentindo prazer, eu preciso socar exatamente como o cara tá socando na pornografia. Então, essa projeção, ela é muito ruim, entende? E como que eu vou mensurar o quanto de pornografia cada pessoa está assistindo, consumindo, qual nível de impacto isso está tendo dentro da relação. Então, quando você vai pegar históricos de homens que consomem muito pornografia desde muito cedo, ou que até consomem pouco, não estou falando de muito, não. O nível de projeção desse homem é muito alto e a mulher não consegue suprir essa expectativa, isso gera frustração no casal, entende? É muito mais ruim do que bom. Mas também não acho que precisamos demonizar e que a pornografia é o pior mal, entende? Acho que a gente não precisa ir por esse lado. Só que, cara, teríamos que evoluir muita coisa na indústria, sim, né? Para poder melhorar isso. Quantos filmes pornôs a gente tem que tem a visão única e exclusivamente da mulher? Quantos filmes são produzidos voltados e direcionados para o desejo da mulher? Sim. A gente tem pouquíssimos, mas tem. Né? Porque a mulher não consome. Não é que a mulher não consome, a gente não tem nada que faça com que a mulher veja aquilo e se sinta confortável com aquela imagem. Entende? Sim. Então, assim, cara, é um assunto que a gente pode conversar muito, falar muito sobre as consequências, sobre como pode ser positivo, como pode não ser, né? E aí tem um último detalhe que eu quero falar sobre isso, que é a questão seguinte. Somos visuais. Eu não vou colocar os homens nessa caixinha nem as mulheres, mas somos visuais, claro, né? Então, assistir um filme pode ser extremamente sensual, pode ser extremamente estimulante, pode ser extremamente positivo para a sua relação e tá tudo bem. Mas também essa visualização, ela é perigosa. Então, você tá medindo? Você tá conseguindo medir isso? A sua parceira tá sendo sincera com você? Falando, olha, não tô achando legal assistir, tô achando que você tá projetando muito. O problema disso tudo é qual comunicação você tem com sua parceira para entender como é que isso tá funcionando para vocês. É complexo. E aí a pergunta que tu não quer calar. Como delimitar o vício na vida de alguém relacionado à pornografia? Tem um tempo, tem uma quantidade, como é que faz? Não tem como mensurar. Esse é o problema maior. Não tem como mensurar. Eu posso dizer que uma pessoa que assiste todos os dias é viciada? Sim. Eu posso dizer que uma pessoa que assiste uma vez por semana, mas necessita daquele estímulo, é viciada? Sim. Então, por isso existe o risco. Eu não consigo mensurar. Eu vou mensurar isso dentro de uma consultoria, perguntando para essa pessoa o quão ela precisa daquilo para se sentir excitada, para sentir prazer, ou para ter ideias. Eu chego na relação, eu não consigo fazer nada porque eu não estou assistindo um filme. Pode ser um vício, entende? Então, não é a quantidade, é o quão a pessoa necessita daquilo para poder praticar algo. Consegue entender? Então, assim, aí tem gente que me pergunta assim, eu assisto 2 vezes na semana só. Tá tudo bem? Depende. Depende. Está prejudicando a sua vida sexual, sua vida com a parceira? Ou
tem um outro detalhe, né? Então, por exemplo, o homem, ele tem a necessidade de assistir o filme para se masturbar. Todas as vezes ele precisa do vídeo? Caracterizado vício. E outra, a pior armadilha da pornografia ela praticamente extingue seu processo criativo natural. Então, sempre quando você precisa de ter um momento criativo sexual, você se recorre a imagens. Você não consegue fazer o seu próprio cérebro criar uma imagem. Isso é péssimo. A gente nasce criativo, a criança é criativa porque ela pega qualquer coisa na frente dela e ela transforma aquilo em brincadeira. Isso é muito importante para o nosso processo adulto. Nosso processo criativo, ele é base infantil. Então, quando você vai para a relação com a sua parceira, qual o nível de criatividade vocês têm fora os vídeos? Se você não consegue criar nenhuma imagem, possivelmente a pornografia ela tem exercido um impacto negativo na sua vida. Quando pensamos em pornografia, automaticamente, pelo menos nós homens, já pensamos na masturbação ou a famosa punheta. E também existe uma certa demonização em relação a essa ação, só que eu volto a repetir, só que em uma outra situação, em um outro cenário. Conheço pessoas, e isso aconteceu comigo, onde eu me descobri através da masturbação situações prazerosas para minha vida no relacionamento com uma ficante, com uma namorada. Só que eu sei que existe a demonização da masturbação, mas ao mesmo tempo existe um time que acha positivo desde que não seja um vício. Como você se posiciona em relação à masturbação? Mais uma vez a gente vai falar sobre vício. O que é vício? Vício é uma coisa muito difícil da gente pontuar. Cada pessoa vai externar isso de uma forma diferente, tá? Eu, mais uma vez, também não vou me polarizar. Não sou contra e não sou super a favor. Não, sou super a favor. Sim. Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é essencial na descoberta do seu prazer. E você começa isso sozinho. Não tem como você iniciar o processo de autoconhecimento com outra pessoa. Então, por que você não pode tocar o seu corpo? Por que você não pode descobrir o prazer? Isso é natural do ser humano. Né? A criança, ela começa a descobrir o prazer. E a gente não está erotizando isso. Eu não estou falando de forma erótica, porque a erotização, ela vem com a experiência. A gente não nasce erótico. A gente erotiza, né, durante a vida com aquilo que a gente consome. E aí a gente volta, inclusive, na pornografia. E o que acontece? Esse processo ele é muito natural. Então, as pessoas se tocam. Se eu pegar no seu braço e passar a mão de forma carinhosa, você vai sentir uma sensação gostosa. Se eu pegar e beliscar seu braço, você vai sentir dor. Então, isso é um processo natural. Dor e prazer é uma coisa natural do ser humano. Então, por que você não pode tocar seu corpo para sentir prazer? Né? A gente tem, mais uma vez, uma cultura religiosa que fala que fazer isso é pecado, é ruim. E faz com que a pessoa não entenda que ela precisa conhecer o prazer do próprio corpo. Isso é péssimo. Para o homem, de forma muito natural, né, é muito mais fácil porque a gente tem uma cultura que não demoniza tanto o homem que faz isso. Apesar de ouvir, né, se você tocar muita punheta, sua mão vai encher de pelo. O homem também escuta algumas coisinhas assim. Mas aí o homem ele é muito mais censurado na quantidade do que no fazer de fato. A mulher não toca, você não pode encostar. É proibido fazer isso. E aí isso tem muita consequência na vida adulta, na vida sexual, na vida como casal. Porque como que eu vou permitir que o outro faça qualquer coisa comigo se eu mesma não tenho poder de fazer, né? Então, é muito saudável se conhecer. É muito prazeroso se conhecer. E é importante isso acontecer. Façam, se descubram, né? Hoje, o meu trabalho, inclusive, ele é muito voltado a apresentar para a mulher as possibilidades que o corpo dela tem como potência orgástica, de prazer, de estímulo. Por quê? Porque a maioria das mulheres que chegam para mim dentro do atendimento são mulheres que não se conhecem. Sim. E, inclusive, a grande maioria delas, quando eu pergunto, e aí, você se masturba, você se toca? Não consigo. E aí ela não vai conseguir, obviamente, porque ela tem 35, 40, 50 anos e ela nunca fez isso. Como é que isso vai ser natural para ela agora? Não vai ser. Vai ser difícil, vai ser estranho, vai ser constrangedor para ela. Ela se olha no espelho e ela não consegue fazer aquilo porque ela sente vergonha. E aí, eu acho que o principal fator, né, consequência ruim de não poder fazer isso é isso. Eu sinto vergonha de tocar o meu próprio corpo.
E aí eu sempre puxo um pouquinho para o lado religioso, que é o que prende muitas pessoas. Quando você vai estudar e você vai entender todo o sentido, né, bíblico sobre a masturbação, você entende que não é você não conhecer o seu corpo. É você se guardar para o seu parceiro, né? Tem toda uma questão, tem toda uma justificativa que mesmo as pessoas dentro da igreja não estudam sobre. Elas só viram e falam, você não pode fazer isso, e faz uma cara bem pesada. E aí a pessoa morre de medo, ou seja, aterroriza aquela pessoa. Sim. E ela se proíbe, ela se bloqueia. Tem consequências péssimas para a vida sexual. E justamente nesse tópico voltado em pornografia, masturbação, sexo anal, vamos falar do sexo oral. E se existe uma reclamação por parte das mulheres, que eu acho que é um ponto pacífico por parte de vocês, é que muitos dos homens não sabem fazer um bom sexo oral nas parceiras. Por que nós temos essa... Eu me garanto, eu tenho certeza. Mas por que nós... Todo homem fala que se garante. Por que nós temos essa dificuldade e, de fato, existe essa verdade absoluta por parte de vocês, mulheres? Existe. Aí. Existe, cara. Existe. O que acontece? Nós temos uma cultura de que o homem sabe tudo. Porque ele é o sexualizado, ele é o cara, é o fodão, é o cara da pornografia. A mulher da pornografia, ela tá acostumada a representar. E aí, o que acontece? Esse homem pode fazer qualquer coisa com essa mulher que ela vai fazer caras e bocas e vai mostrar prazer. Essa projeção do sexo oral, da pornografia, ela acontece muito na vida real. Então, o homem acha que ele pode chegar e fazer qualquer coisa nessa mulher que ela vai representar aquela mulher da pornografia. E vai falar horrores. Tá delícia. E o que acontece com as mulheres? Por entender que ela precisa servir esse homem, muitas vezes ela não fala que tá ruim. E aí ela fica com aquele cara chupando muito ruim. E aí a gente encontra um desequilíbrio. As mulheres não falam, os homens acham que sabem. E aí, agora na internet, a gente tem a possibilidade de chegar lá e falar assim, os homens não sabem chupar. E aí, agora os homens estão descobrindo que eles não sabem. E aí, cara, é difícil. Eu falo, ninguém nasce sabendo. Você precisa falar. Dificuldade de língua dura, de puxar muito, de não saber ritmo, que a parte mais importante do sexo oral, ela é ritmo. Cada mulher é de um jeito. Cada mulher vai demandar uma velocidade, um ritmo, um jeito. Então, existe uma cultura de que a gente padroniza muito as coisas. O sexo oral é só desse jeito. Quando as pessoas vão lá nas caixinhas e falam assim, ensina a fazer sexo oral. Eu posso dar um passo a passo. Sim. Porém, se você não olhar a necessidade específica daquela mulher, você vai errar, cara. Você vai errar. Eu posso falar com você assim, você tem que chupar muito o clitóris, mas aquela mulher tem um clitóris sensível. Sim. Não adianta você chupar muito forte. Então, a questão é, como cada mulher gosta? Língua leve, boca suave, pensa que você tá beijando uma boca. Tem muitas coisas que tem como você fazer e testar. Eu sempre falo, teste. Tem que fazer teste. E faça a leitura corporal das mulheres. A mulher tá se contorcendo toda pra dentro. Ela não tá gostando. Ela tá, meu filho, reganhada. Ela tá adorando, continue. Então, faça a leitura. Ou, às vezes, pergunta pra essa mulher, tá legal? Você tá gostando? Claro, você vai falar de forma erótica. Você não vai falar, tá gostando? Não é assim, né? Faça a leitura, pergunta, se comunica. Eu acho que essa comunicação erótica durante o sexo, ela é muito importante. E as pessoas costumam ficar em silêncio ou só gemer. Né? É necessário ter uma comunicação. E os homens precisam, sim, aprender mais. A gente tem uma brincadeira que é dar um danoninho sem colher pra homem chupar. Que ele vai aprender com a linguinha levinha, pegando o danoninho lá no fundo. Já é um bom aprendizado. Mas não é só sobre isso, né? Então, eu falo o seguinte. Sexo, a gente tá muito acostumado a vamos praticar sexo oral, só sexo oral. Vamos praticar sexo anal, só sexo anal. Vamos praticar sexo vaginal, só vaginal. Cara, você tem como fazer tudo isso. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Tá doido. Criatividade. Tem como você fazer tudo isso de uma vez só. Sim. Então, enquanto tá fazendo sexo oral, toca essa mulher, pega no corpo dela, estimula o pé, estimula as zonas erógenas. Não só as principais, mas todas.
Usa os dedinhos, usa a boca, usa os lábios, usa uma coisa mais, né, a barba. Cada mulher vai gostar de um jeito. O negócio é testar. Sobre testar, sobre erotização, brinquedos eróticos. O quão eles podem ser benéficos justamente para essa mulher, para a gente poder voltar no nosso bate-papo, que não tem o costume de se tocar e que às vezes na falta de um parceiro, na falta de um namorado, de um marido ou até mesmo de um ficante, ali dentro do banheiro, dentro da cama, pode poder se satisfazer com apenas um brinquedinho. Cara, eu amo o mercado erótico. Eu sou apaixonada com o mercado erótico, porque é uma infinidade de possibilidades, é o brinquedinho do adulto. E é de fato um brinquedo, porque falando da infância, né, a gente tem muita criatividade, porque a gente tem variedade de possibilidades, muitos brinquedos, e os brinquedos eróticos são a mesma coisa para o adulto. E não é só para a mulher que é sozinha, não. Inclusive, existem brinquedos vibradores para os homens, que os homens também podem explorar esse mundo, essa diversidade de estímulos, de forma muito positiva, né? Os brinquedinhos, os vibradores, inclusive eu trouxe, se quiser depois eu mostro. Os vibradores, eles vêm para potencializar esses estímulos. Né? Então, eu posso sentir uma sensação diferente, não só, estou falando só da região íntima, no corpo inteiro. Então, pode pegar, se você quiser. Vamos pegar aqui pra mostrar. Fique à vontade. Nossa, eu trouxe uma variedade. Espera aí que eu não vou deixar a sacola aqui. Vou tirar aqui. 2, não, 3. Espera. Fique à vontade. 3. Ah, esse aqui não é um vibrador. Esse aqui é masculino. Sim. Espera aí. Ó, isso aqui é um masturbador masculino. Então, ele tem uma textura... Opa! Ele tem uma textura tanto interna quanto externa. Sim. O homem pode usar esse masturbador tanto sozinho quanto com a parceira, né? Então, ele pode descobrir, pode pegar. Ele é de silicone, tá vendo? Sim. Bem molinho. Então, ele pode descobrir sensações tanto sozinho quanto com a parceira, né? E o porquê não descobrir essas sensações? Isso potencializa a criatividade do casal. Isso potencializa também a criatividade do homem. Eu sempre brinco o seguinte... vou mostrar um vibrador aqui que é super diferente, ó. Eu brinco o seguinte, a gente tem uma cultura que fala que vibrador é competição. Sim. Né? O vibrador vem para competir, porque o homem não é capaz de fazer isso. Não é sobre capacidade, é sobre diversidade. Então, se eu posso usar de forma diversa, por que não usar? Põe o dedo na pontinha. Tá vendo? Ele quase faz como um sugador. Sim. Tá vendo? Então, isso aqui é um brinquedinho simples. Não é de penetrar, ele é só para clitóris ou para a região externa da vulva mesmo. Ou para o seio, pode encaixar o seio, tanto do homem quanto da mulher. Pode encaixar na pontinha do pênis também, faz uma sensação muito gostosa, no escroto. Diversidade. Claro. O porquê que a gente não pode explorar algo que pode trazer mais criatividade para os casais. Agora, para as mulheres no processo de autoconhecimento, também é importante porque muitas vezes a mulher fica limitada só ao dedo, só um tipo de estímulo, só um tipo de pressão, só um tipo de velocidade, de ritmo. O vibrador ele vem para trazer também essa diversidade, para ela entender o nível orgástico dela. Então, o nível orgástico da mulher, ele muda de acordo com a potência do estímulo. Se eu tenho um estímulo leve e contínuo, talvez esse orgasmo ele vai ter uma intensidade menor. Se eu intensifico os estímulos, eu mudo o ritmo, eu estimulo o corpo inteiro, a potência desse orgasmo também vai mudar. Isso é para homem e para mulher, tá? Então, a mulher ela vai descobrindo essa potência orgástica dela com os brinquedos. Cada brinquedo vai trazer uma sensação. A gente tem esse que é pro clitóris, região externa. Tem o de penetração, que é um vibrador, né, tem uma forma mais fálica. Inclusive, o parceiro pode brincar com ela, né? Com os brinquedos. Então, assim, tem uma infinidade de brinquedos, de produtos, inclusive. Trouxe produto também. Quero que você teste um ali comigo depois. Beleza. Que traz essa diversidade, essa variedade. Lembra que eu falei sobre o pornô? Às vezes a pessoa fica tão presa àquilo ali e ela pensa muito em performance. Eu falo que a performance não é tão importante quanto a sensação. Você ficar muito presa a performar o sexo, você vai fazer um sexo pornográfico. Agora, se você ficar preso à sensação, você vai perceber que talvez até o tempo de relação vai mudar, vai aumentar.
Sexo que duraria aí em torno de 5... Nem vou falar tempo. Quero saber de você. Vou fazer uma pergunta. Posso? Claro. Qual que você acha que é o tempo médio de relação do brasileiro? Relação. Eu acho essa pergunta boa, mas ao mesmo tempo ela tem inserida nela vários fatores. E eu não tô querendo ficar em cima do muro, não. Depende da capacidade do homem, depende... Média. A gente tá falando de média. Meia hora? Meia hora, média brasileira. O que que você conta nessa média de tempo? Preliminares, penetração, Preliminar, penetração, tudo. Tá. Ok. Não tô falando que é a minha média, tô falando que eu acho que é. Não, a gente não tá falando de ninguém, Uhum. a gente tá falando média brasileira. A média brasileira hoje é em torno de 15 minutos. Olha isso. Nossa, eu dei Tá? mais, eu dei o 15 dobro. minutos. Isso contando preliminares. Se a gente for pegar, Nossa, mas aí... é pouco. Como? Tem É como? média brasileira, amor. Meu Eu também Deus. acho baixíssimo. Por que que eu acho baixo? A gente tá falando de 15 minutos contínuos, né? Preliminares e penetração, porque a gente tem uma cultura de que a penetração ela é essencial pro sexo. Não. E eu já não concordo Claro que tanto, não. né? Mas a gente sempre sabe que o sexo acabou quando o homem goza, então tem que ter Sim. penetração. 15 minutos não é um tempo suficiente para a maioria das mulheres entrar em estado de excitação. Lógico que não. Entende? Então é um tempo muito baixo. Quando a gente vai pegar a média de penetração, a gente diminui para 2 minutos. É pouco demais. Sem comentários. Isso é uma pesquisa da Carmita Bidot, que é uma Sim, pesquisadora conheço. sexóloga, né, no Brasil. E quando você pega assim, cara, 30 minutos você não faz nada. Imagina 15. É. A gente precisa explorar muito mais essa diversidade. Se você pegar o tempo de 15 minutos, esse orgasmo vai ter uma intensidade muito baixa. Se tiver orgasmo, Claro, que é o que Que é acontece quase com a maioria. impossível. É quase impossível para a maioria das mulheres. E aí você pergunta, por que as mulheres não gozam? Por causa do tempo. E o tempo, ele não é importante. Não estou falando que o tempo é importante. Para mim, o tempo é a coisa Sim, menos conteúdo. importante no sexo. Se durar 7 minutos e tiver muita intensidade para ambos, perfeito. Se durar 40, 1 hora e meia e for muito intenso para ambos, maravilhoso. O tempo não é importante, não é para se prender a tempo, mas a gente entende que o tempo tem um grande impacto aí. Então, cara, vamos explorar mais isso, porque, pelo amor de Deus, 15 minutos. 15 minutos eu prefiro fazer 3 miojos. E sobre potência orgástica, essa palavra, esse termo ficou na minha cabeça pra gente poder iniciar nosso papo. Claro que temos vários assuntos pra gente poder falar. Claro que vamos marcar outros encontros. Encontro aqui no Resenha Cast, viu? Gente, pelo amor de Deus. Mari tá assistindo. Tá doido. E sobre a questão da potência orgástica, algo que eu vejo que é muito comum entre as mulheres praticando com os homens, e é independentemente se é casado, namorado ou uma ficante, um date do momento, muitas mulheres sentem prazer em, vou falar o termo correto, em apanhar. Isso é normal? Assim, não é dar um tapinha na bunda, não, é de bater nas Violência costas, na mesmo. cara. E tem mulheres que gostam, e isso, na visão delas, claro que a mulher tá deixando o homem fazer, ou seja, não configura, Consensual, tá tudo ali certo. Sim. um abuso, uma violência. É normal, de fato existe e pode ser prazeroso? Então, a palavra normalidade no sexo, ela não é uma palavra... Sem te cortar, tipo assim, porque tem homem que literalmente espanca a mulher com o consentimento da parceira. E ela sente prazer. Exatamente. Não tem como a gente colocar em normalidade, porque normalidade vem de norma. Se a gente normalizar, a gente tá falando que isso é um padrão, Sim. tá? Então, a gente vai falar que é comum. É super comum e natural a pessoa sentir prazer em apanhar, em tomar um Com tapa, certeza. tá tudo certo, Chega a se ser é até consensual. engraçado, mas é porque acontece mesmo. Cara, não, tem muita mulher que gosta da violência pesada. É o que a gente brinca do soca fofo e o soca, soca forte, né? Se a mulher gosta, tá tudo bem. O que me pega geralmente nessa questão é onde isso se tornou prazeroso para ela? Qual foi a projeção que ela teve Exatamente. para chegar nesse nível de violência e sentir prazer nisso? Geralmente essa projeção vem do pornô. Como assim? Eu vou testar um tapa bem forte e ver se isso é prazeroso? A gente fala que a linha entre prazer e dor, ela é muito tênue, muito fininha. Tem um certo fetiche na dor, tá tudo certo ser consensual, a gente sempre coloca
o consensual como Exatamente. primordial para o tipo de prática. Se você gosta de ser enforcada, se você gosta de um tapa mais forte, se você gosta de um puxão de cabelo, se você gosta de ser marcada, existe o sadomasoquismo dentro da prática sexual e com consenso também. Tá tudo certo. Não existe problema. O problema sempre vai estar no consensual e não consensual. Se essa prática é de fato uma vontade da mulher ou se ela está fazendo para satisfazer um homem, né? Então, mora o perigo aí, mas olha, tá sentindo prazer, meu amor? Se joga. Lídia, muitíssimo obrigado. Um bate-papo. Passou rápido. Passou rápido, mas papo bom, dura rápido. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Já fica aqui o convite, eu tô falando sério, tá? De a gente poder marcar outros encontros aqui no Resenha Cast pra gente poder, às vezes, pegar um determinado assunto e explorar, porque nós sabemos Perfeito. que quantos assuntos existem dentro de uma relação sexual. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Fica o convite, né, também para voltar. Claro, aberto pode ficar aí. tranquilo. Pode convidar sempre que eu estarei aqui. Acho que se a gente nichar um pouquinho o assunto, a gente também vai ter muita demanda, né? Com certeza o público vai ter dúvida e quiser perguntar, inclusive nas redes sociais, né, do Resenha, se quiser colocar lá a dúvida direitinho. No meu mesmo, pode ficar à vontade. Eu vou lá e respondo. Me siga nas redes sociais. Qual que é o seu arroba? @ Lídia Janutti, com 2 Hs no final, não tem E. Janutti, Januthh. Sim. No Instagram vocês me encontram. Eu vou abrir uma caixinha aqui depois do Resenha. Então, se quiser mandar sua dúvida lá, pode perguntar. E os produtos também vou deixar disponível lá para quem quiser. Tem cupom de desconto, quiser comprar. Aproveitar e fazer meu merchan, Sim, claro, tá certa. E é isso. Muito prazer de estar aqui. E espero voltar várias vezes. Tamo junto, Lídia. O Resenha Cast diferente, especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.